Desejado de todas as nações, capítulo 45, parte 1. As multidões em Betsaida quiseram proclamar Jesus como rei de Israel. Muitos estavam prontos para aceitá-lo, mas como profeta. Não acreditavam que ele era Deus. Desde o princípio, Pedro havia acreditado que Jesus era o Messias. E ele declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento ele expressou a fé dos 12. A oposição dos sacerdotes e líderes religiosos, contudo, ainda os deixava bem perturbados. Eles não conseguiam ver o que os líderes e sacerdotes pensavam com clareza. A influência da primeira educação, os ensinamentos dos rabinos, o poder da tradição ainda bloqueava a visão dos discípulos. A verdade que Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é o alicerce da fé de todo crente. E Jesus então continuou, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A palavra Pedro significa pedra, mas uma pedra movediça. Pedro não era a pedra sobre a qual a igreja seria fundada, porque algum tempo depois, as portas do Hades ou do inferno derrotaram Pedro quando ele negou seu Senhor com palavrões e juramentos. Então não poderia ser Pedro. A igreja foi construída sobre aquele a quem as portas do inferno não poderiam vencer. O próprio Pedro disse, alguns anos depois, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, ou seja, Jesus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Jesus, então, o honrou como representante do corpo de crentes e disse: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse é um outro mistério que precisamos entender. Essas chaves do reino dos céus, elas nada mais são do que as palavras de Cristo. E essas palavras das Santas Escrituras são dele, todas as palavras. E essas palavras têm poder para abrir e fechar o céu. Veja a responsabilidade dos que pregam a palavra de Deus, porque o trabalho deles é uma fragrância de vida para a vida e de morte para a morte. As chaves do reino dos céus estão nas palavras de Deus. Muitos afirmam que uma posição de confiança na igreja lhes dá autoridade para determinar o que outros devem crer e fazer. Mas o Salvador declara: todos vocês são irmãos. Os que se acham mais fortes provarão ser os mais fracos, a menos que façam de Cristo a sua fonte de poder. Os que acham que são fortes, eles na verdade são os mais fracos, a não ser que façam de Cristo a sua força.